Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Olá, aqui quem fala é Peri Negreiros, jornalista, analista de conteúdo da TrendCE, multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Hoje a gente vai aqui tratar de um tema muito importante que está sendo muito falado, né, pelas organizações, pelas pessoas que se preocupam com o andamento da economia no país, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso tema hoje é o que a LGPD traz e seu estímulo ao investimento estrangeiro no país. A gente vai tentar iniciar uma discussão a partir desse tema e trazer um pouco mais de detalhes de como essa legislação vai afetar a vida do setor produtivo cearense. Então, eu vou começar lendo aqui um pouco do que é a lei, né? E a gente vai tentar compartilhar com os convidados e o público em geral detalhes de como essa lei abre mais oportunidades para o Brasil, alinhando-se a nova legislação às melhores práticas mundiais, o que poderia garantir, o que pode garantir menos burocracia no fluxo de dados e mais atração de investimentos externos consequentemente. A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, ela entrou em vigor no último dia 18 de setembro. É uma espécie de marco legal que regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil. A LGPD garante maior controle dos cidadãos sobre suas informações pessoais, exigindo consentimento explícito para a coleta e uso de dados e, além disso, obriga a oferta de opções para o usuário visualizar, corrigir e excluir esses dados. A legislação passa a existir para proteger o consumidor e fica mais exposto a fornecer número de CPF, telefone, endereço e outros dados pessoais. Esses podem vir a ser utilizados de forma inadequada por algumas empresas ou até órgãos públicos, né? Então, a LGPD garante ao titular dos dados a possibilidade de verificar as condições de segurança oferecidas por quem os coletou por meio de exigência de um relatório. Aqui, para completar a informação da agência Senado, que diz que a LGPD ainda determina punição para infrações de advertência à multa diária de até 50 milhões de reais, além de proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Apesar disso, é bom frisar, as sanções só devem começar a ser impostas a partir de agosto de 2021. Né? Mas, então, a gente já tem que ficar atento a isso, porque ela já está vigorando e pode afetar o funcionamento das organizações. Participam conosco hoje do nosso debate, do nosso webinário, a Nathalie Camarão, que é gerente jurídica do sistema FIEC. Conosco também o Júlio Cavalcante Neto, secretário executivo do Comércio, Serviço e Inovação da SEDET, Secretaria de Desenvolvimento do Estado. E Andrei Aguiar, mais uma vez aqui conosco, o sócio do escritório Aguiar Advogados. Então, a gente já abre aqui, para não perder mais tempo, com uma questão que é central, né? Pessoal, oferecendo mais transparência, governança e segurança nas operações que a LGPD poderá estimular investimentos estrangeiros no Brasil. Vamos lá direto ao ponto, começando pela Nathalie, né? Nathalie, pode começar a comentar aí, fica à vontade, seja bem-vinda ao nosso webinário. Olá, pessoal. Inicialmente gostaria de cumprimentar a todos, o doutor Andrei, o doutor Júlio Cavalcante, Peri, agradecer pelo convite de participar aqui de um tema de suma importância.
E parabenizar também a plataforma, né, por esses eventos, é muito importante para a sociedade em geral. E quando a gente fala de LGPD, quando ela foi sancionada em 2018, a FIEC sempre esteve bem à frente desse projeto, né? Inclusive a própria CNI, por meio da agenda legislativa, ela fez um trabalho grande para a aprovação da legislação. E a legislação, eu escutava muito nos debates, nas palestras que nós fizemos, algumas, mais uma legislação para inglês ver, mais uma legislação para burocratizar a vida do empresário, e por aí vai vários questionamentos. Mas quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, é importante a gente desmistificar e trazer e ver a legislação como ponto de vista positivo, né? A partir do momento que o Brasil ele tem uma legislação de proteção de dados no cenário de transformação digital no qual nós nos encontramos, nós estamos num patamar de competitividade com outros países e estamos no mesmo nível em relação à questão de legislação de segurança da informação. Nós vivemos um processo de transformação e inovação, a própria indústria 4.0, né, que é algo que é muito defendido pela federação, a própria confederação também está nesse trabalho forte, e o dado hoje em dia, ele se tornou algo muito importante, né, para a tomada de decisões dos gestores. Nós temos um tráfego de dados muito intenso. Nosso cotidiano, o número de transferências de dados pessoais, que vai de uma pessoa para outra. Então, a necessidade de proteção é fundamental. Esse tráfego de informações, esse tráfego de dados, ele gera, consequentemente, o quê? O vazamento de dados, crimes cibernéticos, e a partir do momento que o nosso país não tem uma legislação específica em relação ao tema, né, ele causa insegurança jurídica. Daí a importância da legislação no quesito da segurança jurídica, mas transparência para os processos. A nossa LGPD, ela foi inspirada, a gente pode falar dessa forma, na GPDR, que foi uma legislação europeia. A Europa, ela trata do assunto de proteção de dados, não é um assunto recente, não veio com a GPDR, né? Desde 1995, a Europa, ela trata da proteção de dados. A gente tem a diretriz de proteção, Suécia também tem uma lei específica sobre o assunto, a Alemanha, então podemos concluir que houve uma evolução na proteção de dados. A nossa LGPD foi inspirada na GPDR, e a importância de colocar o Brasil, a partir do momento que o Brasil ele tem uma legislação de proteção de dados, ele está numa escala competitiva, inclusive porque muitos países que têm a legislação, né, eles só permitem que a transferência de dados para outros países só ocorra se aquele outro país também tiver uma legislação semelhante, é o que nós chamamos de porto seguro, né, aquele país que ele está recebendo, sendo detentor também daquele dado, ele precisa ter uma legislação que conceda segurança jurídica para receber aquela informação. Então, nós aqui da federação, né, da confederação, fazemos um trabalho muito forte da importância da legislação, porque ela insere o Brasil numa competitividade, num nível de competitividade muito importante. Ele abre portas, além de fomentar a própria economia digital, né? Então, a legislação ela deve ser vista, tem que ser tirado esse tom alarmista da legislação e deve ser vista como um ponto positivo, porque ela abre portas, insere o Brasil num patamar competitivo de muita importância. Esse é um ponto de vista de defesa da federação nesse sentido. Andrei, pode prosseguir. Bom, primeiramente, cumprimentar mais uma vez a Trends por estar realizando outro importante debate. Já tivemos a oportunidade de participar de um debate anterior e é sempre muito bom e muito, eu reputo como muito importante a gente estar aqui debatendo temas da pauta, da ordem do dia. Então, cumprimento você, Feri, doutora Natália Camarão, doutor Júlio Cavalcante, por estarem aqui presentes nesse debate. E, de fato, a doutora Natália muito bem colocou, a LGPD, ela traz, né, um marco importante de segurança para o investidor estrangeiro. Vale ressaltar que a OCDE, ela já exige, né, a normatização de proteção de dados como um dos requisitos. Na verdade, inicialmente não era nem um requisito, né, eliminatório, era apenas uma recomendação.
desde 50 anos atrás. Então, quando a União Europeia, né, compilou todas as normas esparsas que tinha no GDPR, passou essa exigência a constar, né, como requisito obrigatório, inclusive foi um dos impulsionadores, né, da normatização aqui no Brasil. O desenvolvimento e, digamos, a aceleração na tramitação, na aprovação e na sanção da LGPD também teve como um fator importante ser um requisito para o ingresso na OCDE. Então, a LGPD ela funciona como uma segurança para que o investidor possa ingressar no país e ter, né, num mundo globalizado, onde o comércio ele gira o mundo todo, a segurança de ingressar no Brasil e ter uma norma que bem regule, né, a utilização daqueles dados é algo muito importante para a atração de investidores. Secretário, seja bem-vindo. Olá, Peri, olá, telespectadores, Nathalie, Andrei. Parabenizar a Trends por mais esse tema aqui, que realmente está na ordem do dia, né, que afeta todos nós, empresas grandes, empresas pequenas, governos, todos os cidadãos. E realmente tem uma questão que sempre a gente coloca, né, que existem algumas, digamos assim, algumas dificuldades que vêm com essa lei, do ponto de vista de gerar um pouco mais de demanda para que as empresas tenham condições de atender aos requisitos, mas, ao mesmo tempo, tem oportunidades aí, como já foi bem colocada pelos colegas anteriores, né, no sentido de gerar um ambiente institucional aí de negócio mais seguro e, portanto, possibilitar que a gente consiga continuar fortalecendo essa questão da atração de negócios internacionais para o Ceará, né? A gente sabe que o Estado tem trabalhado alguns planejamentos aí, a Federação das Indústrias com as rotas estratégicas, o Ceará 2050, nós temos também aí Fortaleza 2040, temos o Ceará Veloz, e a gente vê que no foco da estratégia econômica está sempre relacionado com essa questão de atração de empresas de fora, pelo nosso posicionamento que nós temos aqui geográfico, né, fazendo do Ceará um hub, tanto na questão marítima, como aérea, como também tecnológica. E o fato da gente trazer essa legislação aqui para o Brasil possibilita que o Ceará consiga tornar ainda mais atrativo esse ambiente por conta exatamente desse aspecto. Em cima do que vocês já falaram anteriormente sobre essa inspiração na legislação europeia, a gente pode dizer, então, que essa inspiração se deve ao que exatamente, Andrei? A questão da adequação ao CDE, e como é que deve ser essa versão brasileira, entre aspas, né? Vai haver muita questão de adaptação para cá, ou é uma coisa que vai ser feita com o tempo? O que você acha a respeito disso? Bom, primeiro a gente tem que entender que a implementação da LGPD aqui no Brasil, ela traz consigo a implementação de uma cultura de proteção de dados que a gente, obviamente, ainda não tem. A Europa, até chegar no ponto de compilar tudo no GDPR, ela tinha várias leis esparsas que já tratavam do assunto, né? Não tudo compilado em um mesmo código e uma mesma legislação. E o que aconteceu em 95 foi a reunião de todas essas normatizações que tinham, né, espalhadas, condensadas numa forma de um código, de uma legislação única para tratar de todos os assuntos referentes à proteção de dados, ou se não de todos, pelo menos da grande maioria deles. Então, ao longo do tempo, isso já foi sendo trabalhado na cultura do europeu. E ainda assim, a implementação, né, a partir de 95, que foi quando compilaram tudo isso no GDPR, ela ainda demandou muito tempo e ainda até hoje demanda, suscita dúvidas e, enfim, várias situações que precisam ainda ser esclarecidas. Então, por óbvio que isso não vai ser solucionado no Brasil da noite para o dia.
Isso precisa do conhecimento da legislação, da implementação de uma cultura nos usuários, tanto naqueles titulares de dados, para entender que possuem o direito, né, de questionar, de reivindicar a utilização dos seus dados somente para a finalidade pela qual foi consentida, assim como de todos aqueles que tratam os dados, que fazem tratamentos de dados, né? Os controladores, operadores, enfim, de todo mundo que vai estar inserido nessa legislação. Agora, nosso modelo, ele nitidamente tem influência no modelo europeu, como a doutora Natália bem colocou, uma vez que o modelo americano ele é muito fracionado, ele sofre muito com a questão da federação dentro dos Estados Unidos. Cada estado tem uma autonomia muito grande e possui uma grande quantidade de legislações tratando sobre proteção de dados. Então, tem leis que tratam especificamente dos dados dentro do sistema de saúde, tem leis que tratam especificamente dos dados para a utilização de e-mails, de dados, né, cibernéticos, enfim, dados para fins eleitorais. Então, lá é uma gama de legislação que traz, obviamente, uma devida proteção para o titular de dados, mas não é estruturada da forma do sistema europeu, que tem uma agência para fiscalizar, o que foi também trazido para o nosso sistema brasileiro, onde tem uma agência específica, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ter essa função de regulamentar, de baixar recomendações, de fiscalizar e também de punir. Então, funciona mais ou menos dessa forma a nossa lógica de implementação da LGPD aqui, e também acredito que necessitará de um tempo de acomodação, né, de um tempo de implementação dessa cultura. Você bem tinha mencionado, Peri, na pergunta anterior, ou melhor, na introdução que você fez muito bem sobre o tema, que as multas elas somente seriam aplicadas a partir de agosto de 2021. Porém, a lei estando em vigor, todos os direitos nela contemplados já podem ser exercidos. Então, o Ministério Público, por exemplo, como fiscal da lei, pode interpor demandas judiciais baseadas na LGPD. O titular de dados que se sentir violado, ele também pode demandar a empresa ou quem quer que tenha realizado o tratamento dos dados dele de forma ilegal ou da forma não consentida ou não permitida pela lei. Então, tudo isso ainda precisa ser amadurecido e ainda será, com certeza, com o tempo, o posicionamento dos tribunais, a jurisprudência, tudo isso ainda necessitará de um certo tempo para se consolidar. Porém, quem estiver tratando dados, quem fizer tratamento de dados, e aí seja pessoa física, jurídica, poder público ou privado, precisa estar atento à legislação para evitar demandas, né, futuras, seja administrativa ou no judiciário. Doutora Natália, quer complementar? Como muito bem colocado pelo colega, doutor Andrei, essa questão da cultura é muito importante. Quando a lei ela foi sancionada, né, a gente deixou a lei ali no cantinho, parada, e agora começou todo o movimento de implantação da legislação, quando, na verdade, essa cultura poderia ter sido, né, começada a ser implantada desde aquele início. Um outro ponto aqui importante que eu queria enaltecer é a questão, muito embora a nossa legislação, né, seja uma inspiração à legislação europeia, a nossa tem algumas diferenças, ela traz aquela questão dos dados sensíveis, de forma muito bem específica, que são a questão dos dados relacionados à questão de etnia, opção partidária, política, filiação sindical, né, a própria questão da multa em si, a nossa legislação, ela traz uma diferenciação, que ela estipula uma aplicação de multa de 2% sobre o capital, a receita bruta da empresa, ou 50 milhões, o que for menor, que é o que se diferencia também em relação à legislação europeia, né? Muito embora a base principal, a base principiológica da nossa legislação, a questão dos princípios, né? A questão da boa-fé, a questão de trazer a necessidade de um dado claro, né, que a partir do momento que você tem uma legislação de proteção de dados, você possibilita que a colheita do dado seja um dado mais claro e objetivo, fazendo um direcionamento
funcionamento mais adequado, isso é muito importante também. A questão principiológica, ela é bem refletida, né, em relação à questão da legislação europeia, mas com algumas diferenças adaptadas à nossa realidade. E, basicamente, o doutor André se posicionou de forma bem exaustiva. Essa questão da cultura eu acho muito importante, e nós, como empresários, né, empresário, como se as federações, a Confederação Nacional, é importante que nós façamos um trabalho de conscientização da importância desse tratamento de dados de uma forma geral. Porque a lei ela não cria só direitos para o titular, para o cidadão em si. O próprio empresário ele vai ser beneficiado a partir do momento que ele implanta dentro da sua organização uma segurança de dados, né? A questão de compliance, a questão da segurança jurídica, então ele vai ser beneficiado de forma direta também. A partir do momento que ele é obrigado a rever os seus fluxos de processo para se adequar à legislação, a gente tem aqui uma otimização de processos, né? A gente tem aqui algo que resvale futuramente na questão lucrativa também, né? Então, tudo isso é muito importante, deve ser visto. Secretário Júlio, eu aproveito para introduzir uma outra questão, a qual você vai ser a pessoa mais habilitada para falar no momento, sobre essa questão de como a legislação passa a influir mais diretamente na gestão pública, né? Você, como gestor público que está envolvido nessas questões, como é que isso está funcionando para vocês aí do governo do Estado, secretário? Então, atualmente, eu estou até numa secretaria que está um pouco mais voltada para fora, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas eu passei 2 anos anteriormente na Secretaria de Planejamento e Gestão, que trata de toda essa gestão corporativa do governo, né? Parte de gestão de tecnologia da informação, gestão de pessoas, planejamento, orçamento e tudo. E a gente viu ali claramente que existe hoje já uma preocupação muito grande, né, no governo do Estado, eu acredito que em outros governos não vai ser diferente, com relação exatamente ao tratamento dessas informações, né? O governo ele tem informações do ponto de vista do contribuinte, né, lá na Fazenda, tem informações do cidadão relativa à questão da saúde, né, informações relativas à questão da educação, a questões de algumas fragilidades sociais, enfim. Então, já há uma cultura, eu digo assim, na área pública, né, de tomar bastante cuidado com realmente como tratar essas informações que estão lá nas bases de dados que o governo faz a gestão a partir dos seus sistemas de informação. Mas aí vem um outro ponto, né, que é exatamente a segurança, né? A segurança, se ela não estiver realmente bem estruturada, a segurança dos dados, ela pode fazer com que, mesmo contra a vontade dos servidores públicos, que esses dados possam ser acessados aí por pessoas que queiram fazer mau uso dessas informações, e certamente que quem vai ser penalizado por isso é o governo, uma vez que ele é o responsável por aquela informação que ele está armazenando. E aí eu volto à questão da nuvem, né? O governo está com uma política, já inclusive nessa época que já estávamos na CEPLAG, já tinha sido implementada, que é exatamente levar o governo para a nuvem, né? Hoje há um decreto do governador onde uma secretaria qualquer de Estado ou uma empresa coligada, ela, ao demandar algum serviço de TIC, né, do ponto de vista de processamento, estrutura e até mesmo de solução de software, a primeira orientação, quer dizer, a lei determina que seja utilizado um provedor de nuvem através da empresa de tecnologia de informação do Estado, a ETIC. A ETIC ela fez um processo muito organizado de credenciamento dos principais provedores de serviços em nuvem do mundo, e esses provedores, entre os quais nós temos a AWS, a Amazon, né, a Microsoft, a Oracle, a IBM, eles, através de critérios muito técnicos, foram credenciados todos esses grandes provedores e também parceiro desses provedores.
para que, ao ser demandada uma solução de TIC de alguma secretaria, esses provedores, através da ETIC, possam ofertar essa solução. Então, uma vez credenciados, a Secretaria da Saúde, por exemplo, demanda uma maior estrutura de processamento de dados, ela coloca isso para a ETIC faz uma pesquisa interna, né, de preço, dentre os credenciados que já têm uma qualificação técnica, e ali o que tiver melhor condição de oferta, ele vai ser a empresa que vai fornecer essa solução para essa secretaria. O que nós ganhamos com isso? Ganhamos exatamente essa segurança que esses provedores eles já trabalham. Esses data centers são sempre, no mínimo, Tier 3, que é o nível de segurança já bem alto no mundo inteiro, o que possibilita aí já um menor risco de que essas informações elas possam ser acessadas. De outro lado, quando a gente pensa que esses provedores também eles podem estar ofertando software como serviço, né, o SaaS, né, o Software as a Service, em nuvem, nós podemos também pegar a experiência desses grandes provedores, né, no mundo e trazer soluções já testadas aí na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, para que o governo possa, em vez de partir do zero, trabalhar essas soluções para exatamente minimizar, mitigar o risco de que esses dados eles possam, de alguma forma, ser acessados por qualquer ente externo, né? E, inclusive, a gente entende que, aí até falando um pouco da primeira pergunta, mas também relacionado com essa agora, que existem muitas oportunidades de soluções ainda na área de inteligência artificial, por exemplo, para poder fazer com que os sistemas eles fiquem mais espertos, digamos assim, no sentido de tratar melhor esse dado com maior segurança para que não haja realmente esse risco que essas informações elas possam realmente ser alcançadas por pessoas que querem fazer mau uso dessa informação. Então, acredito que o governo está aí numa linha interessante, no caso do estado do Ceará, e até existe uma oportunidade, né, porque a ETIC, através desse processo hoje, ela pode prestar esse serviço não só para o governo do Ceará, mas para qualquer governo estadual, qualquer ente federal que demande uma solução, né? Então, a ETIC ela pode se transformar numa grande provedora de soluções aí para poder exatamente diminuir esses riscos aí trazidos aí para governos através da LGPD. Hoje, nós temos um caso interessantíssimo, que é as juntas comerciais do Brasil, começando aqui, começou pela JUSEC, através da solução que houve uma parceria com Minas, e hoje nós já temos aí Junta Comercial do Rio Grande do Sul, por exemplo, fazendo o seu serviço em nuvem a partir da nossa estrutura aqui no Ceará. Então, isso é um exemplo do que pode estar acontecendo aí no futuro próximo usando essa infraestrutura. Não sei se eu consegui... Quer complementar? Quer comentar ainda em cima do que o secretário falou? Bom, eu acho interessante o que o secretário coloca um outro ponto que é muito importante para todos aqueles que vão ter que se adequar à LGPD, que são as soluções também de TI. Né? A LGPD, como ela traz a implementação de uma cultura, ela precisa de uma interação muito forte entre setor de marketing, por exemplo, das empresas, setor de tecnologia da informação, setor jurídico, porque você precisa, ao tratar esses dados, também ter a segurança nessa compartimentação da informação, onde que aquela informação vai estar guardada para, mesmo com o consentimento do titular, para você dar aquela finalidade, ela não venha a ser, né, violada, utilizada, até por próprios funcionários ou servidores. No caso do poder público, a gente estava por esses dias debatendo a aplicação da LGPD, as repercussões no processo eleitoral, e aí me chamava a atenção uma situação muito curiosa. Para o poder público, a norma ela abriu uma gama um pouco maior de possibilidades, até mesmo pela função do Estado, né? Então, o Estado, por exemplo, ele pode utilizar os dados
sem o consentimento dos titulares para a implementação de política de segurança pública, para a implementação de políticas públicas. Agora, por exemplo, numas eleições como a gente vai ter agora, o TRE ele fez o cadastramento biométrico durante todo esse período aí. E essa gama de dados que o TRE, por exemplo, tem à sua mão, né, ele tem uma quantidade absurda de dados da população brasileira como um todo. Esses dados, eles foram coletados com a finalidade de implementar uma política pública que era a atualização daquele cadastro eleitoral para fins eleitorais. E conversando com os juízes eleitorais, até com o ministro Carlos Mário Veloso Filho, do TSE, eles mencionavam que constantemente recebiam demandas de outros órgãos do poder público solicitando aquelas informações para outros tratamentos que não aquele. Então, ainda há muito a se amadurecer, né, dentro do poder público do tratamento que será dado a essa enorme quantidade de dados que está na mão do poder público. Há, por exemplo, se questionar se a coleta de dados para a implementação de uma política pública específica, como nesse caso do TRE, dos TREs, da Justiça Eleitoral de um modo geral, poderá servir para o compartilhamento de dados para a implementação de outra política pública distinta. Se eu quiser utilizar aqueles dados do TRE para implementar em uma outra política pública, por exemplo, eu posso utilizar ou não? Isso ainda vai ser amadurecido com o tempo, com a aplicabilidade da lei, com a jurisprudência. Inclusive, lá no sistema europeu, tem um caso muito curioso, e eu vou tentar resumir aqui. Uma cidadã ucraniana, ela fez a declaração dela de imposto de renda e, dentro dessa declaração, ela colocou dados como renda, enfim, essas coisas aí, fonte de renda, e ela acabou tendo um benefício cortado pela Secretaria de Ação Social de lá. Então, ela ingressou na Justiça, justamente questionando a utilização daquele dado pela Secretaria de Ação Social, já que ela não tinha dado esse consentimento. E, enfim, acabou que ganhou em segunda instância e foi anulado o cancelamento, né, do benefício dela e o Estado foi punido. Aqui, claro, a legislação ela certas alterações e deu um poder maior de atuação do Estado, mas muitas dúvidas elas ainda vão surgir. Então, há uma grande necessidade de adaptação também do poder público à demanda trazida pela LGPD. Doutora Natália, aproveitando para introduzir a FIEC na conversa, né? A gente sabe que com essa mudança de conceitos que vai ser necessária a partir de agora, a partir da legislação, dentro das organizações, tais como transparência, segurança na proteção de dados dos clientes, enfim. É claro que boa parte dos colaboradores das organizações terá que passar por algum treinamento, né? Até para isso, conscientizando dessa nova realidade. Essencialmente, como é que você acha que deve ser essa preparação? E como a FIEC já trabalha esse tema, né? Como ela já tem visto esse tema? Por favor. Inicialmente, a questão do treinamento, né, é de suma importância. E aqui, quando a gente fala de treinamento, a gente remete para a questão da comunicação também. E a comunicação é algo que tem que ser muito explorado em todas as organizações como um todo. A FIEC, ela, em relação à questão de implantação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, primeiro que a gente temos vários aspectos a serem envolvidos, não só o aspecto interno da organização, como o aspecto externo da organização. A organização, a empresa, a entidade sindical, ela tem que trabalhar não só dentro dela, que é o dado do colaborador dela, é o dado que ela transita internamente com os seus contratados, né, quando ela é contratada, mas também ela tem que trabalhar fora dela, quando ela recebe, quando ela trata aquele dado. A gente tem várias formas de tratar o dado. A legislação, ela traz o armazenamento, a distribuição, enfim, uma infinitude de formas de tratamento do dado. Então, é importante, no primeiro momento, que as empresas elas façam essa distinção, o do dado interno
e do dado externo. A partir daí, eu fazer um planejamento de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. As organizações, as empresas como um todo, cada uma tem o seu nicho de especificidade. A federação, particularmente, nós temos aqui dentro 4 casas, que é o SESI, o SINAI, Federação e IEL, e nós tratamos diferentes tipos de dados. A gente tem um dado voltado que é o dado sensível para a saúde, quando a gente fala de serviço social, que é o SESI. A gente tem um dado sensível também quando a gente se relaciona com a educação, que é o menor, não é? Então, é muito importante fazer esse planejamento, né? As empresas elas devem segregar os tipos de dados que vão ser tratados, se é um dado sensível ou não, se eu preciso do mero consentimento, e a partir daí haver um enquadramento dentro das bases legais trazidas pela legislação. Então, o primeiro passo aqui importante é fazer um retrato da instituição, para a partir daí haver um direcionamento organizado e planejado, e não querer, de uma forma geral e ampla, aplicar e implementar a Lei Geral de Proteção de Dados sem saber o tipo que se dá, o tipo de dado que se trata internamente. E aqui é importante tratar também que a gente, quando fala de dado pessoal, não é só o dado digital, aquele dado que a gente manda para fazer um cadastro, aquele IP, a gente também tem um dado físico, né? Muito embora a gente esteja vivendo um processo de transformação digital, a gente ainda tem muito cadastro físico. Quando você vai no médico, tem muitos médicos que ainda tem aquela fichinha, né, onde se coloca o histórico todo do paciente. Quando a gente vai para a área de saúde, para clínicas médicas, a gente tem um impacto muito grande. Escola, né? Enfim, a indústria como um todo, ela tem que olhar internamente, olhar o seu público externo, segregar formas de aplicação da legislação. Então, acho que o primeiro passo é fazer um retrato interno e externo do tipo de dado que vai ser tratado, para a partir daí ter um treinamento com seus colaboradores que irão operacionar. E aqui a gente tem várias figuras, que é a figura do controlador, a figura do operador, a figura do encarregado, não é? Esses diversos atores vão ter que ser nomeados e responsabilidades vão ser geradas, a questão da responsabilidade subjetiva, a responsabilidade do operador, do controlador, não é? Todos os colaboradores devem estar envolvidos e ter ciência das consequências dos processos da implantação da legislação. Secretário Júlio, eu sei que você falou um pouco a respeito já, mas como é que está sendo tratada essa questão internamente aí na gestão pública do Estado? A questão de pessoas ela é sempre um grande desafio, né? Como bem falou a Nathalie, quer dizer, a comunicação é um problema de todas as organizações, quer dizer, é um grande desafio, apesar de todos esses instrumentos cada vez mais fortes, mas a comunicação ela ainda é um grande desafio, né? Então, não só nas empresas, mas também no governo, tem que realmente se dar muita atenção a essa questão, para realmente, como eu disse, o servidor público, de uma forma geral, ele já tem todo aí, a partir do concurso e a partir de uma série de capacitações que ele faz, ele até é muito cuidadoso. Tem também a questão dele já ser acompanhado pelos órgãos controladores, né? Tribunal de Contas e tal. Então, já existe uma certa cultura do servidor no sentido de ser cuidadoso, mas não deixa de ser fundamental a preocupação na capacitação, na comunicação, para que realmente essas questões elas tenham realmente menor risco de acontecer qualquer problema com relação a infringir a lei da proteção de dados. Doutor Andrei, a gente pode elencar quais os principais cuidados, desde já que as empresas, as organizações precisam ter a gestão desses dados a partir de agora? Já dá para a gente definir quais vamos dizer, as cinco principais medidas, vamos lá, que são necessárias para já se adaptar a essa nova realidade? Bom, a Nathalie bem colocou o primeiro passo, né? Eu acho que o ponto de partida é você olhar para dentro
ver o que é que você tem de dados, né, que é o que a gente costuma dizer, a coleta de dados e verificação dos gaps. A gente vê o que é que a gente trata de dados dentro da nossa organização e quais são os possíveis riscos e as possíveis falhas nesse tratamento desses dados. Depois, eu acho que o próximo cuidado a ser seguido é a adequação dos instrumentos jurídicos à legislação. Depois que você verifica o que é que você tem de dado, o que é que você trata de dado dentro da sua organização, você vai ver quais dados que precisam de consentimento específico, quais os contratos que você tem com fornecedores ou com empregados, que você precisa fazer a adequação para tratar aqueles dados. Depois disso, você tem que definir o fluxo desses dados, porque o dado ele passa a ter que ter um ciclo de vida. O dado ele tem que entrar na empresa por um caminho para gerar aquele fim específico e após o tratamento, após o cumprimento do fim específico para o qual ele foi tratado, ele tem que ser descartado. Não existe mais aquela situação de você guardar indefinidamente dentro da sua empresa os dados, né, de fornecedores, colaboradores, sem que haja ou uma obrigação legal ou sem que haja o consentimento para aquela finalidade. Então, definido o fluxo, o ciclo de vida dos dados, né, você terá que escolher uma figura que é fundamental dentro desse processo, que é o encarregado, que lá na Europa é o chamado DPO, né, que é aquela pessoa que vai ficar responsável por responder às demandas dos titulares de dados, responder às demandas da Agência Nacional de Proteção de Dados e também cuidar da segurança dos dados dentro daquela organização. O DPO é chamado de encarregado porque ele está encarregado de cuidar da segurança dos dados e encarregado de responder às solicitações externas para dentro da empresa. E, por fim, né, feita toda essa adequação, você tem que capacitar todo o seu corpo, né, toda a sua equipe, para deixar a cultura da proteção de dados bem massificada dentro da corporação. Não adianta você implementar e adequar toda uma organização para a Lei Geral de Proteção de Dados e, após essa implementação, voltar a ser feito tudo de forma equivocada, por conta de falta de treinamento das pessoas. Então, acho que esses 5 passos são fundamentais. Coleta de dados e análise dos gaps, adequação dos instrumentos jurídicos, criação do ciclo, né, do fluxo de dados dentro da empresa, escolha do encarregado, ou DPO, e treinamento para toda a equipe. Feito isso, eu tenho absoluta certeza que você terá uma segurança muito maior para seguir, né, adequado, seguir em compliance com a LGPD. Doutora Natália, tem alguma outra dica para acrescentar ou você concorda completamente com o seu colega Andrei? Concordo, só tenho a ressaltar, inclusive um ponto que ele destacou, que é a questão do trabalho cíclico, né? Assim como a questão hoje em dia, a gente fala muito em implantação de compliance, né? Aí eu preciso acompanhar o compliance. Muitas organizações, elas implantei o compliance e esquecem de exercer o compliance. Então, assim como o compliance, a LGPD, ela requer um trabalho cíclico. Não adianta a instituição, a organização, ter todo um trabalho de revisitar seus processos, de rever os seus fluxos, ativar os seus contratos de trabalho, fazer um grande trabalho interno e esquecer, né? A LGPD, ela vem exatamente para obrigar que aquele trabalho de revisitação de processos e de fluxos das organizações seja contínuo. Eu tenho que estar ali diariamente vendo, revendo e aplicando para identificar os meus gaps, para estar diariamente em compliance com a legislação. Então, é muito importante que o cidadão como um todo, porque é uma legislação que afeta não só o empresário, né, mas ao cidadão que em si, que trabalha com essa transferência, esse tráfego de dado pessoal, ele tem essa consciência que a implantação da LGPD, ela requer um trabalho cíclico, um trabalho contínuo de aperfeiçoamento.
Uma outra questão aqui que eu acho interessante a gente levantar aqui a bola, que é sobre a retroatividade, né? Como a gente havia falado anteriormente, a lei já está em vigor, mas há um caso, por exemplo, curioso que aconteceu, se não me engano, semana passada em São Paulo, do caso de uma construtora em São Paulo que foi obrigada a indenizar em 10 mil reais um cliente que alega ter tido dados vazados para outras empresas, né? Aí o departamento jurídico da empresa alegou que, como o caso tinha ocorrido em 2018, antes, portanto, da lei entrar em vigor, a punição não se aplicaria. E disseram que não aconteceria a punição por conta do efeito dela não ter um efeito retroativo. E aí eu queria que o doutor Andrei comentasse um pouco sobre esse caso, se isso realmente cabe na opinião dele, enfim, se tem condição de comentar a respeito. Sim, é o caso da construtora Cyrela, né? O famoso primeiro caso de condenação pela LGPD no Brasil. Bom, quanto ao caso específico, a utilização, vamos lá, o tratamento do dado tendo sido feito de forma equivocada em 2018, como ele alega, né? Quando ainda não estava vigente a legislação, eu, de fato, acho que a lei ela não pode retroagir para pegar esse caso. Porém, vale ressaltar o seguinte, se ele firmou esse contrato de compra e venda, por exemplo, com o consumidor em 2005, que seja, e ele continua mantendo aquele dado dentro da empresa dele, e esse dado ele foi pegue posteriormente à vigência da lei, por exemplo, eu tenho uma construtora, eu vendi um apartamento para a doutora Natália em 2005 e continuo com aquele contrato de compra e venda guardado dentro da minha empresa. E hoje eu recebo você, Peri, aqui no meu escritório e, dentre a conversa, o contrato estava em cima da mesa e você acaba pegando esses dados, né, da doutora Natália e utiliza para fazer uma campanha da Trends. Então, se esse tratamento dos dados, ele foi feito de forma inadequada, já na vigência da lei, por mais que a relação com a qual eu tenha coletado esse dado seja anterior, eu tinha a obrigação de ou ter descartado, ou então de dar o tratamento adequado, né, para o qual o dado foi coletado. Tá certo? Então, na nossa visão, a lei ela não pode retroagir para pegar tratamento inadequado anterior a ela, porém, se a coleta do dado foi anterior e o tratamento inadequado foi dado depois da vigência dela, ela pode sim receber uma punição. Doutora Natália, algum complemento? Sim, Peri, eu queria aqui falar, que eu achei muito bacana, inclusive, voltar aqui um pouquinho no comentário que o Andrei falou, essa questão de que muita gente confunde a vigência da lei, a aplicação das penalidades, né, e com os possíveis danos que já podem ser questionados na justiça, fiscalização pelo Ministério Público. É um dos pontos que foi nos questionados aqui, foi essa questão. Mas a multa só pode ser aplicada ano que vem. Mas a multa só pode ser aplicada ano que vem, mas os efeitos da legislação já estão vigorando. Então, se eu me sentir lesado a partir do momento que o meu dado, que eu me senti que o meu dado não foi tratado de forma correta, eu posso acionar o Poder Judiciário e pedir dano moral, dano material e por aí vai. E a questão da aplicação da lei, né, aos fatos em andamento. A construtora poderia ter um contrato e não tratou. Então, a lei ela vai se atingir aquele caso, né, aquele contrato que foi utilizado de alguma forma, que teve algum vazamento. Então, concordo com tudo que foi dito e ressalto a importância dessa diferenciação. As pessoas estão confundindo bastante a aplicação da multa da legislação, né, com outros possíveis danos que podem resvalar das infrações cometidas com o não cumprimento da legislação. Isso tem que ficar muito claro para a sociedade em geral. Secretário Júlio, mudando um pouco o rumo da conversa, essa questão do compliance foi muito falada aqui, enfim, ela é fundamental para entender toda a questão. No governo do Estado, como é que anda essa preocupação do governo do Estado em trabalhar isso? Há quanto tempo isso já vem sendo
trabalhada, é uma questão de Estado, passou a ser uma questão de Estado e não de governo, podemos dizer assim, a partir de agora, ou é muito anterior? Como é que anda? Que estágio estamos? A questão da gestão, como eu coloquei, até vivi nesses 2 anos que passei lá na CEPLAG, algumas participações aí em termos de trabalhos na parte, por exemplo, de gestão para resultados, que envolve muito essa questão exatamente da governança, do acompanhamento, inclusive dos resultados das secretarias e relacionado com orçamento. Então, o governo ele vem ao longo dos anos, né? Lógico que, infelizmente, às vezes existe algumas descontinuidades, mesmo aqui no estado do Ceará, que tem uma certa estabilidade, até porque tem secretarias que são de um corpo técnico permanente e de muito tempo, e com boa formação, o caso da CEPLAG, o caso da Cefaz, são estruturas que vêm ao longo do tempo construindo aí todo um trabalho de gestão que ele vai além de governos, né? Então, essa preocupação de se trabalhar toda essa modernização da gestão, e que a compliance está dentro dela totalmente, ela é real, né? Existem vários servidores que zelam por esse aspecto, passando inclusive de governo a governo e conseguindo manter essa continuidade. Então, lógico que ainda temos muito que evoluir, até porque não só existe ainda uma cultura no Brasil que ainda tem suas limitações nas próprias empresas privadas, né? Mas porque, às vezes, o governo, eventualmente, ele pode ter uma velocidade um pouco menor, apesar que eu acho que aqui no estado do Ceará a gente até destoa um pouquinho dos serviços públicos no resto do Brasil, né? O governo aqui tem sido sempre reconhecido até por liderar e por protagonizar várias iniciativas de modernização da gestão. Então, ainda tem que ter como a Nathalie colocou, quer dizer, isso é um processo contínuo de aprendizado, que você tem que sempre estar melhorando. Vem aí, né, as organizações, sejam públicas ou privadas, elas, à medida que as coisas mudam externamente, elas têm que se adequar a essa nova realidade, né? E aí, como é que acontece isso? Normalmente você tem que fazer coisas de forma diferente, por uma exigência, e isso demanda mudanças em processos, e essas mudanças em processo mexem na estrutura organizacional, sempre, de qualquer empresa pública, privada, enfim, e também demanda novas soluções de tecnologia da informação para poder implementá-las, né? Então, tem todo um conjunto de coisas que não é muito simples você fazer a gestão disso, demanda recursos, demanda energias, mas eu entendo que, relativamente, principalmente se comparando-se com outros setores públicos do país, o Ceará está bem nesse quesito. Inclusive, é reconhecido quando se faz algumas análises, agora mesmo da questão da competitividade e tal, esse setor, o Estado é reconhecido como sendo uma das lideranças no Brasil. Bom, gente, a gente vai se encaminhando aqui para o final desse nosso webinário. E eu gostaria de pedir as considerações finais de vocês, se tiverem mais alguma coisa para falar. Vamos começar novamente com a doutora Nathalie, por favor. Bom, acho que é só agradecer, certo? Reforçar a questão de que a transformação digital é um processo que veio para ficar, né? Um caminho sem volta. Então, a partir daí, a lei de proteção de dados é a primeira que a gente está tendo, primeira em relação a compilar, né? Porque o Brasil, a gente tem algumas legislações que já tratam de uma forma também, como a lei de acesso à informação, o próprio Marco Civil, o Código Civil, o CDC, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata de uma forma bem específica, mas é que nós devemos ver essa legislação e outras que venham a surgir de forma positiva, né? Isso é bom para o nosso país, isso é bom, coloca ele numa escala mundial de suma importância de competitividade, e devemos olhar sempre o lado positivo da legislação, e é isso.
né, encarar de frente, abraçar a transformação digital, né, é muito importante, e seguir nesse rumo da tecnologia, que não tem como mais a gente voltar. A pandemia acelerou esse processo, e eu tenho certeza que só vamos tirar frutos bons disso tudo. Por fim, disponibilizar a Federação das Indústrias, a gente está aqui aberto, né, junto com o empresário, para ajudar no que for necessário. O jurídico da federação também está aqui à disposição, e só se disponibilizar nesse sentido. Obrigado, Natália. Secretário Júlio, suas considerações? Eu sempre gosto de colocar a coisa mais positiva e otimista, e também concordo que essa mudança é uma mudança que vai trazer muito mais questões positivas do que negativas. Mas a gente tem que estar atento também, e aí eu sei que meus companheiros aqui de painel talvez não tenham passado por alguns momentos aí que que a idade deles não permitiram, mas, por exemplo, eu me lembro do bug do ano 2000, né? E foi feita muita assim, confusão e tal. E lógico que nesse momento é natural que tem muitas oportunidades, e não só para as empresas estrangeiras, mas empresas de consultoria, empresas de software, mesmo escritório de advocacia, no momento desse vão ser muito demandados, né? Sem querer ser de forma alguma assim, eu diria que a gente só tem que tomar um pouco cuidado com essas questões, né, de como tratar, porque tem empresas menores que vão ter muito sofrimento com esse processo, né, que vai demandar muito recurso numa hora ainda que nós estamos passando de crise ainda aí por conta da pandemia, vão ser muito desafiantes a implementação dessas regras, dessas organizações. Então, saber como tratar isso do ponto de vista do impacto na economia é uma questão que vai nos demandar aí muito bom senso e muito esforço para poder a gente também não causar uma quebra muito forte aí nas organizações, principalmente as menores, que hoje são responsáveis por 90% ou mais das oportunidades de emprego e de empreendedorismo no país, né? Então, é só esse ponto que eu queria deixar como questão de atenção, de novo, com base não mais numa questão de preocupação com o desenvolvimento, né, econômico e social do Estado e do país, mas sempre achando que o saldo positivo é maior. Obrigado, secretário. Seu recado final, Andrei, por favor. Bom, agradecer a Trends, a você, Peri, pelo convite, aos nossos queridos convidados também, que propiciaram para mim um grande debate aqui, doutora Natália, secretário Júlio, e dizer que compartilho um pouco dessa preocupação do secretário, mas deixaria como dica ou como sugestão para todos aqueles que estão envolvidos, né, que aí envolve tanto as pessoas físicas que tratam dados, empresas, poder público, enfim, toda a gama de pessoas que está envolvidas no tratamento de dados, no uso de dados, que iniciem o quanto antes o processo de adequação, o processo de implementação, para que isso seja feito com o máximo de tempo possível, sem assodamento, já que as punições, né, impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não iniciaram. A gente vai ter até agosto de 2021 e, muito provavelmente, após, né, iniciar o funcionamento da NPD, ainda tenha mais um período educativo, né, com recomendações e sem aplicação direta das multas pecuniárias. Pelo menos essa é a expectativa, né, dentro do mercado e dentro do que a gente tem ouvido falar no próprio governo. Porém, não deixe para fazer isso, né, na última hora. Comece a fazer, comece a se preocupar, comece a se organizar, nem que seja levantando internamente seus dados, busque saber quais os dados que você faz o tratamento, né, dentro da sua empresa, para iniciar essa adequação o quanto antes, sob pena de depois você ter uma triste surpresa, né, com
recebendo penalidades, recebendo multas ou com fiscalização da NPD, o que não seria interessante para ninguém e, obviamente, traria um impacto ainda maior para a economia, como alertado pelo secretário. Obrigado, doutor Andrei. Torno a agradecer novamente os convidados, né? Foi um belo bate-papo, o debate fluiu bastante. E torno a convidar os internautas para acompanhar nosso material no site www.trendsce.com.br e acompanhar nossas multiplataformas, né, e nossas novidades aqui pelo YouTube, podcasts, enfim, vem muita coisa boa por aí. E, mais uma vez, obrigado pela audiência, pela atenção. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.